sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Ancião renuncia ao ministério após revelação de espírito de Jezabel e do anticristo dentro da igreja. Vamos à reflexão e depois veremos o vídeo e aí faremos as nossas considerações finais, ok? Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência? Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Essa palavra, ela é gloriosa. Essa palavra, ela sem dúvida nos remete a buscar o entendimento. Um pedreiro conseguiria colocar uma linha para que pudesse fazer o fundamento de algo que estivesse suspenso no ar? Irmãos, Jó passou a vida inteira adorando a Deus. Jó, quando os seus filhos se juntavam para festejar, Jó, ele se trancava em seu quarto adorando a Deus, ele clamava a Deus, que Deus pudesse ter misericórdia dos seus filhos. Poderia ser que eles estivessem desagradando a Deus em suas festas. Jó, ele era um homem íntegro, honesto, justo e temente a Deus. Vamos ao vídeo e depois nós continuaremos com a nossa consideração. Mas lembrando que jamais alguém poderia ou tentaria colocar bases de fundamento, de alinhamento, de nivelação em algo que estivesse suspenso no ar. Mas somente aquele que criou tudo pode fazer isso. Somente Deus, ele fez isso. Tamanha era o seu conhecimento e a sua sabedoria, na qual aqui a palavra de Deus fala que Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Vamos ver o vídeo. A paz de Deus, irmão. Eu quero, através deste vídeo, explicar por irmão o motivo da minha renúncia do ministério de ancião e também o desligamento da instituição da Congregação Cristã no Brasil. Irmão, como o irmão me conhece, eu conheci a congregação há 40 anos atrás, me batizei no dia 18 de março do ano de 84, então são já 40 anos, né, que frequentei essa instituição, basicamente 30 anos só no Ministério da Palavra. Então, quero dizer por irmão que não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não foi uma decisão fácil de tomar também, né? Mas foi através de muitas revelações da parte de Deus. São 5 revelações que Deus me deu ao longo aí de 4 anos e meio, quase 5 anos. Não teve outra alternativa a não ser realmente renunciar ao ministério e então se desligar da instituição. Eu estava dentro da congregação num dia de culto, né, nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia, e a irmandade toda ali reunida, porém ninguém subiu para atender o culto, né? Ninguém subiu no púlpito ali na tribuna, ali atrás da tribuna ali para poder atender esse culto. Mas o povo estava assim, dando glória, enfim, e de repente entrou um homem, de repente alguém primeiro
entrou uma pessoa com uma cadeira na mão e colocou ali na frente da tribuna, mais ou menos ali onde fica a cadeira do tradutor de Libras. Quando tem tradução de Libras, é colocado uma cadeira ali, né? Na frente da tribuna ali, embaixo, né? Então alguém veio com uma cadeira e colocou ali naquele lugar. Eu imaginei que talvez até teria tradução de Libra nesse culto, quando eu vi essa cena, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor, um homem todo vestido de preto, né? Um homem alto, com um semblante imponente, uma pessoa aparentando ser uma pessoa muito importante ali naquele ambiente, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali. Ele veio pelo corredor e chegou lá na frente, e eu fiquei observando na visão que eu estava tendo ali. Eu disse: onde é que esse homem vai? Quem é esse homem? O que ele vai fazer? Então ele foi e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, né? Se assentou naquela cadeira, e quando ele se assentou na cadeira, começou um movimento entre a irmandade de glória e o povo começou, alguns a falar línguas, e houve um movimento ali. Então, como se o culto tivesse em andamento, porém, como eu disse, não tinha ninguém em cima do púlpito ali, né, na tribuna ali atendendo. E era esse homem que estava sentado naquela cadeira, e esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs, uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa, sem véu na cabeça, lógico, e assim com o rosto todo maquiado, né, com muitas maquiagem muito forte. E eu fiquei observando, eu vi o que aquela mulher ia fazer, e essa mulher veio, e quando ela chegou na frente daquele homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele, e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí então houve um alvoroço muito grande, um falar de línguas, sabe quando tem um culto com busca de dons que termina ali, que o povo começa a se abraçar e falar línguas, e aquele movimento, uns pulam, outros bate palmas, e foi esse o movimento que eu vi. Então eu fiquei assim espantado com essa visão que eu estava vendo. Eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e foi esse o movimento que eu vi. E então quando estava nesse frenesi, o povo todo nesse movimento, e assim aquele alvoroço ali, eu vi que uma irmã, né, entre as irmãs lá, ela tinha uma criança de colo, uma criancinha, e a criancinha se assustou com todo aquele movimento, e a criança então começou a chorar, né, chorar muito, e ao invés da mãe acalentar a criança, para a criança parar de chorar, a mãe jogou a criança no chão ali, e entrou naquele movimento, começou a abraçar as irmãs e falar línguas e pular, e eu então me assustei com aquela atitude da irmã. Eu disse: meu Deus, essa criança no chão, ele vai ser pisoteada por alguém precisa socorrer essa criança. Eu queria socorrer a criança, mas eu não conseguia, não conseguia, algo me impedia de eu chegar até a criança, né? Foi quando então entrou um homem também, não vi de onde ele veio, mas ele entrou, foi passando pelo meio do povo, não dando muita atenção pelo que estava acontecendo, não entrou junto naquele movimento, ele passou pelo meio do povo ali que estava naquele alvoroço, naquele frenesi ali, e ele foi até aquela criança, pegou a criança no colo, e a criança então parou de chorar. Ele acalentou aquela criança, e eu falei: graças a Deus que alguém, né, socorreu a criança. Mas o que me chamou a atenção, que aquele homem estava vestido assim com uma camisa branca, social, e na camisa dele tinha marcas de sujeira, de lutas, como rasgos na camisa. Ele também tinha machucaduras, como se ele tivesse lutado com alguém, caído no chão ali em luta com alguém, né? E então eu fiquei observando aquilo me chamou a atenção, e ele então com aquela criança no colo ali. Então eu acordei, nesse momento eu acordei muito desesperado. Irmãos, a luta representa o anjo de Deus lutando contra os espíritos obsessores,
lutando contra os espíritos contrários que estão na igreja, tentando impedir que eu e você continue buscando a Deus e servindo a Ele com todo o nosso coração. Irmãos, Jó, ele sabia que mesmo passando por aquelas adversidades, ele sabia que estar com Deus era o melhor a se fazer. E diante das acusações do adversário, ele não poderia jamais ceder, se deixar persuadir, ainda que muitas vezes diante da fraqueza humana. Deus sempre irá nos advertir, irmãos, que como suas criaturas que somos, não podemos pender para o lado oposto. Por isso, sempre nos porá no caminho de volta por amor a nossas almas. Por isso, Deus chamou a atenção de Jó. Mas o adversário de nossas almas, ele é muito astuto, quase sempre se lança para desviar-nos do caminho e acredite, ele sempre consegue derrubar um ou outro, principalmente os mais desavisados, os que estão distraídos dentro da igreja. No contexto dessa história, irmãos, os amigos de Jó, ao invés de fazer aquilo que Deus os determinou a fazer, que era o de se complazer e consolar a Jó diante de suas misérias, diante de sua adversidade, ao invés de fazerem, eles preferiram acusá-lo e não fizeram o que Deus havia pedido. Mas, trazendo aqui para a nossa realidade e tendo em vista os erros de se questionar a obra de Deus, a sua grandeza e sabedoria, Jó acabou por, mesmo sendo um homem justo, íntegro e honesto, e por estar padecendo, falou algo ou questionou precisamente, chamando a atenção, a intervenção de Deus para que repusesse ele no caminho de volta. Irmãos, com isto, mais uma vez, ele alcançou de Deus a sua misericórdia, por não ter desprezado a eficácia da sua fé, mesmo fraco e diante de sua terrível prova, foi liberto completamente da lepra que o envolvia. E muitos, irmãos, têm se desviado por tão pouco, muitos têm se desviado por coisa mínima, por dar ouvidos ao que a serpente falou aos seus ouvidos, desde lá, irmãos, no jardim do Éden, até os nossos dias. A serpente continua a desviar os homens do seu propósito, que é Cristo, os tornando como o estado primitivo de Jó, leprosos espiritualmente. Sim, irmãos, e eu falo isso para os irmãos, eu digo com toda a convicção, com toda a certeza de que a instituição Congregação Cristã no Brasil é uma igreja que tem como um único objetivo direcionar os irmãos ao seu santo evangelho. Sim, irmãos, a sua graça, o seu santo evangelho ser pregado dentro da igreja para os irmãos. E os críticos estão todos a todo vapor querendo derrubar essa obra, o que foi permitido por Deus a conduzir a muitos à natureza da fé. Uma igreja que prega o evangelho genuíno, que por ser dirigida por homens, contudo também tem as suas fragilidades, o seu espinho na carne. Sofre quando perde as suas pétalas, mas também ganha quando supera os espinhos. Irmãos, amigos que aqui no canal estão, o ancião, o irmão Chiquinho, como chamam ele, ou Francisco, talvez seja esse o nome dele, se deixou levar pelos espíritos de Jezabel e do anticristo, e por uma interpretação errônea preferiu abandonar o ministério, sabendo que o anticristo está o tempo todo em lutas de fato, a se ganhar o maior número de desigrejados. Essa palavra, embora esta definição não esteja no dicionário, ela é um neologismo usado para designar aqueles que abandonaram as igrejas. E esses irmãos,
com a desculpa de que apenas saíram do sistema, esquecem-se de que deram seus primeiros passos para entrar de fato no sistema corrupto, no sistema corrompido, adúltero, que é o mundanismo. Quando se deixa de frequentar a igreja. O irmão Chiquinho, ele viu uma visão, um sonho muito espiritual. O anticristo adentrando na congregação e colocar uma cadeira à frente do púlpito, porém este não se assentou no lugar santo. Não subiu à tribuna da igreja. E assim também que entrou posterior dele, se assentou em seu colo uma meretriz. Mas nenhum fizeram tal perversão acima do púlpito onde se lê a palavra de Deus na tribuna. Só aqui, irmãos, já dá para que os irmãos vejam que o lugar santo, que é para nós um lugar santo onde se lê a palavra, não foi adulterado. Fora da igreja, estão fora do corpo de Cristo, porque raciocinem. Se Cristo é a cabeça, logo temos o corpo, e se não é parte do corpo, se torna um objeto estranho ao corpo, e o que causa rejeição é estranho, não faz parte do corpo, não faz parte daquele corpo. A revelação do irmão o levou ao erro de interpretação, mas não a uma, duas ou três vezes, mas diversas vezes Deus mostrou ao irmão que a igreja estava sob ataque dos espíritos contrários, como nós temos visto aí os críticos, irmão, o tempo todo atacando a igreja. E por que, irmãos? Vejam, ele tinha mais de 40 anos dentro da igreja, pregando o evangelho. Será que Deus permitiria que todos esses anos a sua palavra fosse blasfemada e enganada, vilipendiada, e nenhum aviso a esse irmão ele daria? Das tantas vezes que o irmão, após pregar a palavra, foi para sua casa, dormiu e não houve nada, nenhum aviso? Irmãos, Deus, ele não é masoquista. Deus, ele não se alegra com o sofrimento. Deus, ele não pactua com o pecado. Todos os que sofreram pela obra de Deus foram para salvar aqueles que estavam perdidos. Ao contrário do que estão dentro e agora, com a desculpa de que não estão no caminho certo, saem da igreja. Os que verdadeiramente sofreram, irmãos, aqueles que sofreram pela obra de Deus, estavam fora e trouxeram muitos outros a se salvarem. Exemplo, Paulo, apóstolo, que outrora era um perseguidor, padeceu por ter se transformado, ou melhor, ter transformado a sua velha criatura em um servo de Deus. Noé, ao conduzir os filhos, as nora e a esposa, e junto com eles milhares de animais, entraram na arca. Moisés, levando o povo pelo deserto. José do Egito, que de escravo a governador, ao beneficiar o povo na grande seca. E tantos outros, irmãos, que se eu fosse enumerar aqui, ficaríamos horas e mais horas falando e esgotaria todo o tempo do vídeo. A revelação que o irmão Chiquinho teve não era, repetindo a vocês, não era para que ele abandonasse a congregação, para que fortalecesse sua fé em oração contra as inúmeras investidas dos espíritos de Jezabel, que tem corrompido a fé de muitas irmãs, persuadindo-as a mancharem o nome da congregação, o nome da obra de Deus, com suas sensualidades dentro da igreja, querendo corromper as outras irmãs mais modestas. E pelo espírito do anticristo, irmãos, que está afeminando os irmãos, os mais jovens e os mais velhos, dando a eles calças apertadíssimas e na canela, no uso de micromeias, quando não aos seus cabelos exóticos, e sem o menor constrangimento, insistem em serem chamados como irmãos, quando estão em plena rebeldia. Foi exatamente isso, irmãos, que Deus estava mostrando para o irmão Chiquinho, ancião. Deveríamos estar distante de querer entrar nos céus, acreditando que os céus foi contaminado, irmãos? Horas. O que poderíamos pensar dos céus se quando Deus estava se reunindo com os anjos, Satanás chegou para falar a respeito de Jó? Será, irmãos, que os céus estavam contaminados?
De maneira alguma. Talvez o que você não entendeu, irmão, a palavra, mas se Satanás entrou numa reunião de Deus junto com os anjos para falar a respeito de Jó, ele não entraria dentro da congregação cristã para enganar os dispersos que lá dentro estão? Pensa nisto. Ao invés de ficar falando da congregação cristã, orem para que esses espíritos não tenham nenhuma força contra os irmãos e as irmãs que verdadeiramente buscam a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final do tempo, irmãos. E muitos ainda hão de se perder por não ouvir, por não dar atenção à palavra de Deus. E quanto ao irmão Chiquinho que se deixou levar por interpretação errada, que Deus possa reconduzi-lo ao conhecimento da verdade, que Deus possa dar-lhe, assim como mostrou a Jó, a sua grandeza e sabedoria, que Deus possa dar a ele este entendimento. Agradeço a todos que estiveram comigo até o presente momento. Os espero no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês, o joinha de vocês. Peço desculpa a vocês pelos ruídos de fora, mas eu tinha que concluir esse vídeo. Não tenho tempo para fazer um outro vídeo, porque depende de horário e muitas das vezes há uma certa movimentação durante o dia e o estúdio, mais uma vez eu falo, não é acústico, então vaza muito áudio externo. Então vamos nos atentar à palavra de Deus e à verdade, à sua sabedoria e às grandezas de Deus, para que possamos estar sempre no seu caminho, para que não desviemos nem para a esquerda nem para a direita, para que não sejamos persuadidos pelo espírito do anticristo que está operando na igreja. Sim, irmãos, que está tentando derrubar os irmãos que buscam a Deus verdadeiramente, ok? Um abraço a todos e mais uma vez que a paz do nosso eterno Deus esteja não só na vida, mas em todas as suas famílias, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.